Se você já se confundiu na hora de usar I use, I used to, I get used to e I am used to, nesse vídeo eu vou te explicar direitinho como usar cada uma dessas estruturas. E no final do vídeo eu ainda vou te ensinar como dizer a expressão não adianta em inglês, que tem a ver com o verbo to use. So, let's get started. E se você está chegando aqui agora, já deixa o seu like e se inscreve aí no canal, clica lá no sininho para você ser avisado quando eu postar um novo vídeo. E aproveita o embalo, já entra aí no nosso grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo, é lá nesse grupo que eu vou passar as informações sobre a próxima turma do curso do Manual do Inglês. É, o nosso curso online, passo a passo. Bom, vamos começar então com o verbo to use, que é o verbo usar em inglês, quando você usa algum utensílio, algum objeto para alguma coisa. Então, por exemplo, se eu for dizer que eu uso o computador o dia todo, então eu digo I use a computer all day. I use a computer all day. Então esse é o verbo usar. Eu posso usar sua caneta? Can I use your pen? Can I use your pen? O passado de use é used. É só você acrescentar um D. He used his father's car without permission. He used his father's car without permission. Ele usou o carro do pai dele sem permissão. Então você percebe que em todas essas frases eu estou utilizando o verbo usar alguma coisa, algum objeto. Agora, o primeiro detalhe importante é o seguinte. O verbo usar você pronuncia com o som de Z no final. Então é use. A mesma palavra também pode ser usada como substantivo, o uso, né? O uso desse objeto. Então, nesse caso, quando for o substantivo, você deve pronunciar com som de S, use. Por exemplo, the use of phones in class is not allowed. The use of phones in class is not allowed. O uso de telefones na aula não é permitido. Então, aí é the use. Quando for o verbo é to use. E o verbo to use a gente utiliza para falar de usar objetos, usar alguma coisa. Se você estiver falando de usar roupas, sapatos, usar coisas no corpo, aí é wear, é o verbo to wear. Eu não vou falar dele nesse vídeo, mas se você quiser saber mais detalhes das diferenças entre o verbo to use e to wear, eu vou deixar um card aqui em cima para você dar uma olhada, porque eu já fiz um vídeo falando disso. Agora, esse verbo to use pode ser usado com outro sentido, quando ele é usado no passado. Agora, quando você vê a expressão used to, ela tem outro sentido. Embora tenha o verbo usar aí, o sentido dela é completamente diferente. A pronúncia também é diferente, porque embora seja o verbo usar no passado, você pronuncia tudo isso junto como used to, com som de S mesmo, used to. Você não deve falar used to, ninguém fala assim, tá? Então, essa expressão used to, eles usam para falar que você fazia alguma coisa no passado que não faz mais, que você costumava fazer alguma coisa no passado. É comum a gente traduzir o used to como costumava, porque assim fica fácil de quem está aprendendo traduzir na sequência. Mas é só você lembrar que essa expressão sempre significa que você fazia ou não fazia alguma coisa no passado e que hoje é diferente. Então é uma expressão que deixa isso bem claro. Por exemplo, se eu falar He used to drink a lot. He used to drink a lot. Eu estou dizendo que ele costumava beber muito, ele bebia muito. Então, quando eu falo used to drink, eu já entendo que ele fazia isso no passado e hoje ele não faz mais. Então é uma expressão que deixa isso bem claro. Então você pode até completar a frase dizendo assim: He used to drink a lot, but he doesn't anymore. He used to drink a lot, but he doesn't anymore. Ele costumava beber muito, ele bebia muito, mas ele não bebe mais. Mas só de você falar o used to, as pessoas já vão entender que fazia no passado e não faz mais hoje, ou vice-versa. I didn't used to play sports. I didn't used to play sports. Eu não costumava praticar esportes. Eu posso até completar. I didn't used to play sports, but now I do. Eu não costumava praticar esportes, mas agora eu pratico. Outra coisa que você deve notar é que o used to, quando for afirmativo, você vai colocar o D no used, porque está no passado, mas você pronuncia used to.
Quando for negativo ou pergunta, você vai usar os auxiliares correspondentes. Se for negativo, você vai usar o didn't. Se for pergunta, você vai usar o did. Então o verbo não vai ter o D. Porém a pronúncia fica igual. Vai ser used to, em qualquer situação, tendo o D ou não. Então afirmativa você coloca o D, pronuncia used to. Em pergunta você vai colocar o did, não vai colocar o D no use e vai pronunciar used to. Na negativa também, você vai colocar o didn't, não vai colocar o D no verbo, mas vai pronunciar used to. What did you used to do when you were a child? What did you used to do when you were a child? O que você costumava fazer quando era criança? I used to play hide and seek. I used to play hide and seek. Eu costumava brincar de esconde-esconde. Outra coisa importante, a expressão used to só é usada para falar no passado. Então você só usa para falar que você costumava fazer alguma coisa. Você fazia e não faz mais, ou você não fazia e agora faz. Mas aí alguém vai perguntar, como que eu falo então que eu costumo fazer isso? No presente. Não pode colocar só o use? Não pode, não vai dar esse sentido. Para falar no presente, na verdade, eles vão usar a expressão usually. Então você faz uma frase no presente colocando usually. Então, por exemplo, I usually wake up at 6. I usually wake up at 6. Eu geralmente acordo às 6. Ou eu costumo acordar às 6. Então é assim que você deve falar eu costumo quando é presente. Use a palavra usually. Agora, se você pega o used to e coloca o verbo to be na frente, ao invés de falar I used to, eu falo I am used to. Aí muda de novo o significado. Porque quando eles falam I am used to, significa que eu estou acostumado a alguma coisa. Tem outra diferença que é na hora de você colocar o próximo verbo. Porque quando você fala que você costumava fazer alguma coisa, o verbo vem na forma normal dele, né? A forma base. Então, por exemplo, I used to live in a big city. Eu costumava morar numa cidade grande. Eu morava numa cidade grande. Então você viu que eu usei I used to live. Tá? O verbo normal. Agora, se eu quisesse falar que eu estou acostumado a morar numa cidade grande, eu vou dizer I am used to living in a big city. Então, além de eu colocar I am used to, o verbo vem no ing. Então, muda um pouco a estrutura. I am used to living in a big city. Aí eu estou dizendo eu estou acostumado a morar numa cidade grande. Então, cuidado que tem essas pequenas diferenças que mudam totalmente o sentido. Agora, claro, se não tiver um verbo depois, pode ter alguma coisa. Por exemplo, she's not used to hot weather. She's not used to hot weather. Ela não está acostumada com o tempo quente, com o clima quente. Aí não é um verbo, é o clima, então não tem ing, não tem nada, né? Você pode colocar direto. Agora, se for um verbo, aí você vai colocar o ing nesse próximo verbo. Outra coisa é que, como você tem o verbo to be como primeiro verbo, quando você faz a negativa, é só você colocar o not junto com I am not. Né? She is not. Então aí você vai fazer as mudanças no verbo to be agora. Se for pergunta, você vai usar are you used to? Ou então, is he used to? Então as mudanças de pergunta, negação, você vai fazer no verbo to be, não mais no used to. Is he used to waking up early? Is he used to waking up early? Ele está acostumado a acordar cedo? Ainda dá para trocar o verbo to be pelo verbo to get. Aí você muda um pouco o sentido também, porque quando você fala get used to, significa que você se acostumou, você vai se acostumar a alguma coisa. Então, quando é o verbo to be com used to, significa que você está ou não está acostumado. Quando você usa o get used to, significa o processo de você estar se acostumando ou não, você se acostumou ou não, está se referindo ao processo de se acostumar com alguma coisa. Por exemplo, eu estou num lugar novo aqui, né, num emprego novo, numa escola nova, aí eu posso falar assim, I'm still getting used to everything. I'm still getting used to everything. Eu ainda estou me acostumando com tudo. Então, o se acostumar é o get used to. É só você imaginar que tudo isso é como se fosse um verbo, porque para nós é acostumar-se, em inglês é get used to. Eles têm 3 palavras para esse verbo. You will get used to it soon. You will get used to it soon. Você vai se acostumar com isso logo. Tá vendo? You will get used to. É como se fosse um verbo. Você viu? Eu falei you will
Get used to. Então, depois do will, a gente não usaria um verbo? Então, essas três palavras, elas funcionam como se fosse um verbo. Imagina que você está vendo uma palavra ali, só que ela é formada por três. A expressão get used to também é seguida de outro verbo com ing. Então, se tiver outro verbo, você coloca o ing. Se não tiver, não coloca, né? Coloca aí a palavra que você está usando. Por exemplo, I will never get used to waking up early. I will never get used to... Eu nunca vou me acostumar waking up early, a acordar cedo. Então tá vendo? Depois do get used to, eu usei o verbo wake com ing, waking. She got used to her job already. She got used to her job already. Ela já se acostumou com o novo emprego. Aqui o já eu coloquei no final, né? Você pode fazer isso, mas em português a gente geralmente traduz no começo. Mas aí eu usei o acostumar-se no passado. Ela já se acostumou. Então, o get vai para o passado. Got used to. Como eu não tenho um verbo, eu estou falando do emprego, então não tem ing nessa história. Got used to her job. Legal? Tá acompanhando até aí? Agora, tem uma expressãozinha que eu falei que eu ia ensinar para vocês, que é a expressão não adianta. Né? Você fala, não adianta fazer isso, não adianta reclamar. Então, esse não adianta, em inglês, eles usam o verbo use. Você vê que é um outro significado completamente diferente do verbo use. Aí a expressão é it's no use ou there's no use. É a mesma coisa, pode usar com it's ou com there's, eles usam as duas formas. Então isso significa não adianta para nós. Por exemplo, it's no use complaining. It's no use complaining. Ou there's no use complaining. Não adianta reclamar. Nesse caso também, o próximo verbo vem com ing. There's no use trying to fix it now. There's no use trying to fix it now. Não adianta tentar consertar agora. E tem uma frase bem conhecida que é aquela It's no use crying over spilt milk. Ou There's no use crying over spilt milk. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Beleza? Bom, vou deixar aqui do lado mais dois vídeos para vocês curtirem. O primeiro é de inglês, o segundo é do meu outro canal que eu faço com os meus filhos. Faz uma visitinha lá para vocês conhecerem. E outras dúvidas e sugestões de vídeos, vai deixando aí nos comentários. So, that's it. Thanks for watching and I'll see you next time.